aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia. E a nossa aula de hoje vai da página 54 até a página 59. Vamos caprichar? Eu quero que vocês acompanhem. Antes de iniciar a minha aula, eu tenho uma mensagem para hoje, como sempre, né? Não fique olhando para o relógio. Faça como ele. Mexa-se. Então, não fiquei acomodado, não fiquei parado. Então, mexa-se. Capriche aí, viu? Então, vamos lá. Então, nossa aula é aula de revisão. Aula de revisão, vocês devem pegar o material, o livro, o lápis, a caneta, certo? O caderno, pegar aí para acompanhar toda a aula de geografia. Vamos lá? Vamos que vamos? Então, vamos revisar sobre os refugiados e os deslocamentos internos, certo? Então, atualmente, o fluxo vem ganhando cada vez mais destaque e, na verdade, uma preocupação muito grande do governo, né, de vários países do mundo, dos governos, né, é o de refugiados e os deslocamentos internos. Então, os deslocamentos internos, só lembrando, os deslocamentos internos são aqueles que as pessoas realizam dentro do seu próprio país, certo? Sai de uma região para outra. E os refugiados, né, são pessoas quando saem do seu país de origem, eles tentam se refugiar em outro lugar. Então, vem crescendo bastante esse número de refugiados. Então, existe aí, né, uma imensidão de pessoas se refugiando em outros países. Então, os refugiados, eles enfrentam muitos desafios. Então, não é fácil, esse refugiado do país. Então, geralmente, são pessoas que vivem saindo de conflitos, de guerras, né? De conflitos internos, de guerras, perseguições políticas, religiosas e étnicas. Então, saem do seu país de origem para a busca de sobrevivência em outro país. Então, fogem, é a fuga do seu país de origem. Né? E o que acontece? Muitos traficantes são ilegais que acabam agenciando. Então, esses agenciadores, eles são conhecidos como coiotes no mundo todo. Né? Eles pagam um valor que é chamada garantia para fazer essa travessia, né? Para fazer essa migração, esse refugiamento. Só que aí, geralmente, por exemplo, o livro de vocês, aí cita um exemplo, né? A travessia para os Estados Unidos. Então, pessoas de vários e vários países acabam fazendo essa travessia, navegando pelo mar Mediterrâneo, e aí tendo consequências arriscadas, né? Então, a travessia é muito arriscada, é perigosa, ela é feita em péssimas condições e com risco de morte. Então, para entrar para a Europa, muitos refugiados eles navegam para o mar Mediterrâneo. E para os Estados Unidos, os coiotes, eu me atrapalhei, os Estados Unidos, os coiotes, eles fazem, né, eles pegam esse valor, e aí depende, né, da localização que eles vão fazer, da localização onde eles estão, alguns vão pelo deserto, outros vão pelo México, mas toda a travessia ela é muito arriscada, muito perigosa, certo? Com muito risco de morte. Mas é aquela questão, né? Se a pessoa no seu país não está tendo condições de sobrevivência, vai tentar se arriscar em qualquer outro país. Ele vai se arriscar, né? Por quê? Porque a busca é sobrevivência. E aí, por exemplo, da Europa pelo mar Mediterrâneo, as embarcações não têm segurança, a lotação é superior às que comportam, e essas embarcações elas podem virar, né? Pode acontecer um acidente e consequências, né, de morte, como eu já falei. Conflitos e refugiados no mundo. Então, desde a história da humanidade que resiste diversos, né, conflitos, motivações econômicas, desigualdades sociais, intolerância étnica, religiosa. Então, várias e várias pessoas acabam sendo abandonadas, acabam sendo obrigadas a abandonar seus lares em busca de sobrevivência. Então, a multiplicação do número de refugiados é uma das faces dolorosas dos conflitos que explodem em todo o mundo, em especial nos países de desenvolvimento.
e menos desenvolvido. Então, a solução para os conflitos e para o drama dos refugiados passa pela consolidação do diálogo nas relações internacionais, apenas pela via de negociação, com respeito à vida humana, às leis de direito internacional, será possível criar condições justas para os envolvidos. E aí nós temos aqui nesse mapa os principais fluxos de refugiados no mundo. Então, número de refugiados no mundo, e vocês vão observar agora. Então, aqui, olha, esse gráfico, vocês observam que tem um gráfico e tem o gráfico de pizza, né, que são os círculos, e número absoluto de pessoas refugiadas. Então, vocês observam que o número é muito grande. Então, 21,3 milhões de refugiados e 40,8 milhões de deslocamentos internos. Então, que esses são que são controlados e outros que acontecem que a gente não sabe, nem fica sabendo que aconteceu, certo? Então, o mundo total de refugiados de 2015. Então, nós temos aí os continentes, África subsaariana, América, Ásia, Europa, Oriente Médio, o norte da África. Então, nós temos algumas localizações, né, que o fluxo de refugiado acaba sendo maior. Pronto, aqui é outro gráfico, Brasil, solicitação de refúgio por país de origem. Lembra que eu falei na aula passada? Então, o Brasil recebe muita solicitação de refúgio de outros países. E aí vocês observam no gráfico, no livro de vocês, se não me engano, é na página 57, que ele fala, né, sobre esse gráfico. Então, no Brasil, eu sempre brinco que o Brasil é igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas aí, dentro dessa realidade, o Brasil não tem condições de suprir a necessidade de todos. Então, já imagine essa grande quantidade de pessoas chegar no nosso país, se o nosso país, nós já temos tanto problema de desemprego, tanto problema de desigualdade social, e como é que o governo vai estruturar, né, para receber essa população? Porque, para receber essa população, o país ele tem que ter estrutura, né, muito boa para receber essa grande quantidade populacional. Se não tiver estrutura, as pessoas vai se multiplicar a pobreza, a fome, a miséria, né, e aí vem crescendo os problemas de violência e etc. os problemas, né? Então, o país subdesenvolvido é muito complexo para receber essa grande quantidade, esse contingente populacional. E aí nós temos aqui, né, um infográfico que ele fala, né, no final da aula nós vamos responder essas questões. Então, ele fala aí, mostra, né, algumas localizações onde tem a grande quantidade, né, de refugiados aí no mundo, e fica bem claro, né, essa questão dos deslocamentos internos e os refugiados. Migrações por desastres naturais. Então, também existem as migrações por desastres naturais. Então, por exemplo, localizações que tenham furacões, tufões, terremotos, enchentes e seca também gera fluxos migratórios, né? As pessoas acabam sendo obrigadas a sair do seu local de origem e mudar para outra região ou até mesmo para outro país. Imagine uma enchente. Então, as pessoas vão ficar? Não, se ficar, morre. Então, tem aquele ditado, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, assim, tem que correr mesmo, porque a situação é preocupante, né? Então, tem que sair daquele local, tem que buscar abrigo em outro local. Então, tem muitas pessoas que saem, sim, né, em consequências dessas questões naturais. E aí nós temos as mudanças climáticas, por exemplo, essa variação de clima. Então, por exemplo, um tempo que esteja muito quente e, consequentemente, a tendência de que aconteça o derretimento das geleiras. Lembra do aquecimento global? Aquecimento global, derretimento da geleira ocasiona o quê? O avanço do nível do mar. O avanço do nível do mar, a tendência é o quê? Várias pessoas das zonas costeiras saírem, se mudarem, porque o mar ele vai chegando no seu lugar e aí vai derrubando casas e as pessoas precisam se mudar, precisam sair daquele lugar. E aí outro desastre, outra preocupação e outro fator com que faz essas pessoas, né, saírem dos lugares de origem. Então, as migrações por desastres naturais. Brasileiro no mundo.
né? Então, nós sabemos que existe um grande número, né, de pessoas do Brasil no mundo todo. Então, no século XX, aí, o Brasil foi um grande receptor de imigrantes. Hoje, o que acontece? Século XXI, os brasileiros saem do nosso país para outros países em busca de melhores condições de vida, certo? Então, assim, antes o brasileiro recebia muito imigrante. Hoje, o brasileiro sai do seu país para outros continentes, outros países. Então, atualmente, os brasileiros estão espalhados por todos os continentes, né? Então, em 2014, viviam 1.315.000 brasileiros nos Estados Unidos, 349.842 no Paraguai, 179.649 no Japão, 166.775 em Portugal, 128.638 na Alemanha, na Espanha, perdoe, viu, que eu me atrapalhei aqui. Certo? Então, uma quantidade muito grande de brasileiros em vários continentes e várias regiões do mundo inteiro, né? Então, o brasileiro está saindo muito do nosso país em busca de melhores condições de vida, em busca de uma qualidade de vida melhor, minha gente. Comunidade de imigrantes nos locais de destino. Então, qualquer que seja a causa da imigração, em geral, os imigrantes enfrentam situações de grande vulnerabilidade social, em decorrência das dificuldades de adaptação no local de destino. Entre os principais obstáculos, podem se destacar a incorporação de hábitos e costumes de uma nova cultura, o aprendizado de uma nova língua, a necessidade de enfrentar os processos burocráticos para conquistar determinados direitos. Para enfrentar dificuldades, é muito comum que os imigrantes se integrem em comunidades, com uma estratégia para trocar experiência, proporcionar ajuda mútua e manter vivos os aspectos culturais do local de origem. Então, aqui nós temos, né, um exemplo, né, que é legal fazer, né, que os imigrantes, quando eles chegam em outro país, que não é o país dele, né, tudo novo, então eles têm várias dificuldades para se adaptar, né, então para entender como é o costume daquela população, ver quais são, então existem vários obstáculos, né, para chegar, né, e aí observar os hábitos, os costumes, a cultura daquela população, a língua falada, então é necessário que eles se integrem às comunidades, que são as comunidades de imigrantes. Então, algumas cidades, né, que recebem esse intenso fluxo migratório de nacionalidades, como Nova York, São Paulo, Buenos Aires, por exemplo, possuem comunidades ou até mesmo bairros compostos de imigrantes. Então, por exemplo, São Paulo, aqui é uma foto do bairro Liberdade, em São Paulo, que ele abriga tradicionalmente a comunidade japonesa, que migrou para o Brasil durante o fim do século XIX e início do século XX. Então, aí só vocês observarem essa imagem, então a imagem já mostra uma arquitetura diferente, né? Restaurantes típicos, e a gente consegue, é bastante perceptível aí nessa imagem, que é a cultura de outro país. Então, é interessante fazer parte dessas comunidades, que eles conseguem se integrar, né? Então, eles conseguem desenvolver melhor. Então, esses fluxos de refugiados no mundo todo, várias cidades vêm recebendo parcela significativa dessa população e vêm se transformando e se estabelecendo com novos centros multiculturais. Então, algumas cidades elas conseguem receber dessa população e conseguem um destaque para aquela população, conseguem inserir a população no mercado de trabalho, né? E para ter uma condições de vida melhor. E aí nós vamos para a atividade, como eu falei para vocês, que nós íamos responder a atividade do infográfico, página 57. Então, aí na página 57, nós temos aí o primeiro, identifique os dois países e os dois continentes com maior número de refugiados. Por que isso ocorre?
certo? E a segunda questão, de acordo com o gráfico, qual país registra o maior número de solicitação de refúgio no Brasil? Isso é fácil, está tudo no gráfico. Pesquise as principais razões que determinam esse elevado número desse país. Então, eu vou colocar aqui para vocês, viu? Primeira questão, os dois países com maior número de refugiados são Turquia e Paquistão. Os continentes são África e Ásia. Os pedidos de refúgio podem estar associados aos conflitos de guerras, perseguições políticas, étnicas e religiosas, como eu já falei. Né? E a segunda questão, de acordo com o gráfico, qual país registra o maior número de solicitação de refúgio no Brasil? E aí nós temos aqui a segunda questão. De acordo com o gráfico, a Venezuela é o país que mais apresentou solicitação de refúgio em 2018. Então, esse quadro é resultante da crise econômica que o país passava nesse período, no qual a inflação cresceu vertiginosamente, os sistemas de saúde pública estavam bastante deficientes e faltava até mesmo produtos básicos nos supermercados. Então, nós conseguimos concluir aqui, né, essa atividade do infográfico da primeira e da segunda questão. E nossa aula vai ficando por aqui, certo? Então, acompanhe todas as aulas de todos os seus professores. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!